Então, muito boa tarde a todos. Agradeço desde já a disponibilidade e a vossa presença aqui nesta audição prévia. Foram indicados como candidatos e membros para o Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários e Conselho Pedagógico também do Centro de Estudos Judiciários. E isto processar terão 5 minutos cada um no início da audição para fazerem a apresentação que entenderem pertinente e depois cada grupo parlamentar terá também 5 minutos para colocar as questões e as dúvidas e pedir os esclarecimentos que entender. Findo este tempo, terão 5 minutos para responder às questões que eventualmente vos coloquem e assim depois terminaremos. Portanto, eu iria apresentar-vos, temos o professor Licínio Lopes Martins, de prazer, o professor Rui Manuel Lanceiro, a professora Susana Videira e a doutora Raquel Franco. E, portanto, o doutor cumpre-me também informar que o nosso colega deputado Pedro Neves de Sousa, que estava indicado como suplente, não poderá estar presente por um motivo triste, porque por falecimento do seu pai é-lhe completamente impossível, não estará presente. E, portanto, eu dispensei, ele oferece o merecimento do currículo e pronto, eu queria só dar esta justificação para a falta dele. Muito obrigada. E então, eu começaria pelos do Conselho Geral, neste caso pelo professor Licínio Martins. Começaria por si, dar-lhe 5 minutos para fazer uma breve apresentação. Tem a palavra. Muito obrigada. Agora sim. Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão. Cumprimentar, evidentemente, todas as excelentíssimas deputadas e deputados e, naturalmente, apenas 2 palavras, se me é permitido. Já colaboro com o Centro de Estudos Judiciários, já lá vai mais de 20 anos, de forma relativamente contínua, nos júris de exames, em atividades letivas, em conferências, algo permanente, e, portanto, é uma instituição que tenho a obrigação de conhecer muito bem no seu funcionamento e, naturalmente, nas rotinas diárias programadas, quer para a magistratura judicial, quer para a magistratura dos tribunais administrativos e fiscais. De forma que é, digamos, uma espécie de, não digo estar em casa, porque seria imodéstia minha, mas estar num lugar que já tenho a obrigação de conhecer muito bem e, obviamente, é uma honra para mim esta indicação e, naturalmente, disponível para exercer o cargo com toda a disponibilidade e dedicação, se for essa, digamos, a aprovação desta comissão e, obviamente, desta instituição. Quanto ao resto da contribuição que hei de dar, claro que já tenho, evidentemente, algumas indicações próprias e contributos próprios, até pela experiência acumulada no Centro de Estudos Judiciários. Espero que venha a ser útil na altura própria e, se for essa também, evidentemente, a posição assumida pelos mais membros do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários. Muito obrigado pela palavra que me foi concedida. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu iria agora passar a palavra ao Sr. Professor Rui Manuel Lanceiro. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Também gostaria de começar por cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados membros da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais e Direitos, Liberdades e Garantias, bem como os restantes candidatos ao Conselho Geral e ao Conselho Pedagógico. Gostava de expressar que muito me honra estar aqui presente perante vós para ser ouvido como candidato a membro do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários. Não posso deixar de sublinhar que estou consciente da responsabilidade de integrar este órgão, que é central para o funcionamento do SES e para a formação dos magistrados, quer judiciais, quer do Ministério Público, e que tem funções tão importantes como aprovar o Plano Anual de Atividades e apreciar o Relatório Anual de Atividades também.
Sou professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, desde que me doutorei, em 2016, também tenho vindo a colaborar com o SES, tendo sido indicado pela minha faculdade como júri de seleção dos concursos dos cursos de formação, para as provas orais, portanto, também já há uns anos, e também lecionei sessões nos cursos de formação, quer para a formação inicial, quer para a formação contínua em Direitos Fundamentais, União Europeia, Ambiente. Apesar da minha longa ligação à academia, comecei a dar aulas logo em 2006, tenho também uma ligação à prática, sou advogado, exerci também, entre 2012 e 2021, funções de assessor no Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional, o que me deu uma ligação ao funcionamento, uma visão sobre o funcionamento do sistema judiciário, e fui eleito por esta Assembleia em 2022 como membro para o Conselho Pedagógico do SES, funções que exerci com muito gosto e com muito carinho. Creio que o SES é uma grande instituição que tem a difícil tarefa de assegurar uma formação orientada para a prática, mas simultaneamente dogmaticamente consistente. Esse é um dos primeiros desafios do SES, assegurar esse equilíbrio entre uma sólida formação jurídica e, por outro lado, uma capacidade de resolver problemas direcionada para a solução de questões da vida prática. Um segundo problema é também o justo equilíbrio entre uma grande diversidade de temas que merece ser objeto de estudo hoje em dia, o ambiente, as alterações climáticas, as migrações, os direitos humanos, a independência dos tribunais e das magistraturas, e, por outro lado, evitar uma excessiva dispersão nestas matérias e, portanto, um foco no núcleo central de conhecimentos que deve ser o foco da função jurisdicional. E, por outro lado, por fim, o último problema, há um problema de atratividade da carreira e atratividade do SES. Há um número decrescente de candidatos e, por isso, creio que se deve repensar, talvez, o modelo de recrutamento e a lei do SES relativamente a isto. São relativamente a estes desafios, consciente destes desafios, que me apresento perante vós para dar o meu contributo e fazer tudo o possível para os ultrapassar ou vencer. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à professora Susana Videira para também usar os mesmos 5 minutos para a sua apresentação. Obrigada, Tem a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apresento a todos os meus respeitosos cumprimentos, extensíveis naturalmente aos demais candidatos que se apresentam perante esta Comissão, e manifesto o meu reconhecimento pela possibilidade que me é dada e que muito me prestigia de apresentar candidatura a membro do Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários. Eu creio que é hoje justamente reconhecida a importância da missão desempenhada pelo SES enquanto entidade responsável pela organização do processo de seleção e formação de magistrados e pela definição dos respectivos parâmetros pedagógicos. E na sua estrutura orgânica, o Conselho Pedagógico assume competências, também elas especialmente relevantes, de que me permite salientar, no contexto em especial dos números 4 e 5 do artigo 98 da Lei 2/2008, de 14 de janeiro, a de aprovar o plano de formação teórico-prática, a de apreciar a adequação e o aproveitamento dos auditores de justiça e a de proceder à sua classificação final e graduação, para além de também importantes funções de aconselhamento. Ora, se tivermos em consideração que a administração da justiça num Estado de direito democrático pressupõe uma adequada capacidade de resposta aos imensos desafios, já foram alguns deles traçados pelo professor Rui Lanceiro, impostos por uma sociedade que está em constante mutação, teremos que concluir pela necessidade de formar magistrados que, não descurando o rigor técnico da sua adequação e atuação processual, sejam capazes de, com base nos instrumentos legais ao seu dispor, de proferir aquilo que para mim é mais relevante, a justiça das decisões. E, se considerarmos a arduidade, a dificuldade deste nosso tempo, marcada pela globalização, pela rápida mudança tecnológica, pela inteligência artificial, pelo direito digital, pelas desigualdades económicas e sociais, são tantos os desafios que se convocam, a que acresce, e falou-se há pouco da falta de atratividade, eu saliento também a falta de confiança que parece crescente
nas instituições democráticas, e as da justiça, naturalmente, não são exceção. Tudo isto convoca a importância de se convergir na definição de um paradigma de magistrados mais aptos a responder àquelas que sejam as exigências da justiça dos novos tempos. Aos magistrados, neste futuro que eu acho que é já um presente muito próximo, não se exige apenas que apliquem corretamente a lei, mesmo num plano que de si já é difícil, um plano multinível, com isenção, com critério, em tempo razoável, não se exige apenas uma sólida formação jurídica, e essa sólida formação jurídica, como se dizia há pouco, em vários planos. No direito nacional, no direito europeu, no direito internacional. E exige-se cada vez mais um conhecimento de várias áreas do saber, que interferem com a administração da justiça, desde a economia, à contabilidade, à gestão, à tecnologia, à dinâmica das relações sociais, que está tão diferente, passando também pela dimensão psicológica das ações humanas e, sobretudo, por uma apurada sensibilidade, diria mesmo uma empatia, para compreender o outro, para compreender a realidade que nos envolve, com proximidade ao cidadão, responsabilidade, ética, cultura de cidadania e também, porventura o mais relevante, uma salvaguarda intransigente dos direitos humanos, com particular destaque nos direitos fundamentais. E, portanto, caso eu venha a merecer, naturalmente, por parte das senhoras e dos senhores deputados, essa confiança, procurarei sempre, como procurei sempre também no contexto da minha vida, contribuir para que o recrutamento dos magistrados, a sua seleção, a sua formação, seja ela inicial ou contínua, visem sempre e em cada momento o aperfeiçoamento da qualidade da administração da justiça no nosso país. Não é fácil ao próprio falar sobre o respectivo currículo, nomeadamente quando esse currículo nos lembra que já temos cerca de 30 anos de carreira profissional. E, por isso, mais do que eventualmente estar a salientar este ou aquele aspecto ao nível da nota curricular que disponibilizei e que, naturalmente, sujeito ao juízo e ao escrutínio dos senhores e das senhoras deputados, permite-me talvez salientar 3 ou 4 aspectos. Em primeiro lugar, quase 3 décadas dedicada ao ensino. Sou hoje professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também da Universidade Europeia, tendo nesta última escola funções de responsabilidade do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista também científico. Ao mesmo tempo, também, e a essa experiência académica, associa aquilo que eu penso ser um conhecimento muito aprofundado do sistema de justiça português. Também durante cerca de 20 anos, em variedíssimas funções, servi em especial o Ministério da Justiça, algumas delas em momentos particularmente difíceis, nomeadamente o momento em que Portugal esteve sujeito ao ajustamento económico e financeiro, e, portanto, esse conhecimento também, eventualmente, poderá ser útil. E, de resto, também um conhecimento, creio que também ele próximo da instituição em causa, do SES, com a qual colaborei, nomeadamente ao nível da formação contínua de magistrados, e também quando desempenhei, por exemplo, as funções de Secretária-Geral da Conferência dos Ministros da Justiça da CPLP, ao nível da cooperação, e como Diretora-Geral da Política de Justiça, também ao nível da organização de várias iniciativas conjuntas. E, portanto, é esta experiência que coloco naturalmente também ao merecimento dos senhores deputados, agradecendo a atenção que me devotaram e, naturalmente, estando disponível para todas as questões que queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigada. Passava agora, então, a palavra à sua doutora Raquel Franco. Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma boa tarde a todos, boa tarde aos senhores deputados também e aos demais candidatos com quem aqui estou hoje. Fiquei muito honrada com o convite que me foi dirigido e é com toda a honra que prestarei funções se tal vier a acontecer, a ser decidido. O que eu gostaria de salientar é, sobretudo, aquilo que entendo que, da minha experiência profissional, poderá servir à atividade do SES, naquilo em que poderei contribuir. E daí salientaria, apesar de já ter desempenhado algumas outras funções, salientaria sobretudo a vertente académica, a dedicação à academia, à atividade de investigação e à atividade de docência, sobretudo na área de cruzamento entre o direito e a economia, que considero ser uma das áreas de coadjuvantes mais importantes para o direito, para o ensino do direito, para o estudo do direito e depois para a sua aplicação nos vários níveis em que ele é convocado
na nossa sociedade. Entendo por isso que é uma componente essencial na formação de qualquer jurista, na formação dos magistrados, naturalmente também, não só pela mais-valia que o pensamento económico empresta, penso eu, ao raciocínio em geral, mas particularmente ao raciocínio jurídico, à capacidade que as normas jurídicas têm para, no fundo, serem instrumentos de realização de uma certa visão do Estado e da sociedade que temos e que, de várias formas, vai sendo aplicada pelas instituições que regem as nossas sociedades. É uma área que nem sempre tem a atenção que, a meu ver, merece. Às vezes ainda há alguma tendência para ver a economia como uma atividade de, enfim, tecnocratas e burocratas que depois não atendem a valores como a justiça, a igualdade, a necessidade de promoção do bem-estar e também me cabe, enquanto docente e investigadora dessas áreas, chamar a atenção para as muitas valências que a economia tem, quando bem aplicada, pode ser um instrumento. Aliás, o seu principal objetivo é precisamente a realização do bem-estar e a administração de recursos com vista a essa administração. E, portanto, considero que é uma vertente fundamental também e que pode ser também aqui importante nas funções do Conselho Geral do SES. Destacaria ainda outras funções que fui tendo, nomeadamente como enfim, técnica de um departamento de uma das nossas entidades reguladoras, o Banco de Portugal, e também a atividade de advocacia que venho desenvolvendo, enfim, intermitentemente, porque tive que parar devido a outras funções, mas que venho desenvolvendo desde 2004. E também aí tenho tido a possibilidade de combinar aquilo que ensino e aquilo que investigo com depois a prática jurídica, judicial do nosso país e das instituições que são pertinentes nesta matéria. E também aí vou recolhendo os dados necessários da realidade social para depois os combinar com aquilo que é o ensino mais teórico e o estudo mais teórico destas áreas em que me movo e que, enfim, para além da economia que ensino, o direito fiscal, o direito regulatório económico, o direito financeiro, etc. E, enfim, sem prejuízo da nota curricular que também seguiu e que me disponibilizo para esclarecer em algum ponto que entendam, eram estes os aspectos que gostaria de salientar. Muito obrigada. Muito obrigada. Passarei agora então a palavra aos grupos parlamentares para pedirem os esclarecimentos que entendem. Passava desde já a palavra para o grupo parlamentar do PST, que irá, penso que, partilhar o tempo. Não? Então, Sra. Deputada Paula Margarido tem a palavra. Antes do mais, e agora no início desta tarde, depois desde a manhã em audições, apresentar os nossos cumprimentos do Grupo Parlamentar do PSD à Sra. Presidente da nossa primeira Comissão, bem como também aos nossos ilustres candidatos, professores doutores Licínio Lopes Martins, Rui Manuel Lanceiro, Susana Antas Videira e Raquel Franco. Cumprimentos também extensivos aos meus ilustres colegas e colegas deputados. Feitos que estão, então, os cumprimentos, urge agora agradecer penhoradamente aos nossos candidatos a disponibilidade manifestada para a aceitação do cargo de membros efetivos e suplentes do Conselho Geral e Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários. E desta forma tão disponível e humilde, creio que irão servir esta instituição, que é o Centro de Estudos Judiciários, de uma forma exemplar, porque efetivamente os vossos currículos falam por vós. E nessa medida será com certeza um contributo de excelência que entregarão a esta grande instituição, Centro de Estudos Judiciários, por via do Conselho Geral e por via do Conselho Pedagógico. Dito isto,
urge agora solicitar-vos uma pequena reflexão sobre aquilo que também é uma preocupação do Grupo Parlamentar do PSD no que respeita ao quê? A articulação que entendemos nós deve ser feita no Centro de Estudos Judiciários entre a formação inicial e a formação nos tribunais. Parece-nos que existe algum desfazamento, ou seja, inicialmente aquela formação que no presente momento, e já desde há alguns anos, efetivamente tem ali umas áreas comuns, não estão em erro, são 3 áreas que são comuns à Magistratura Judicial e do Ministério Público, e depois, porque fazem a opção ao montante, depois cada um vai para o Ministério Público, de acordo com as vagas e com as classificações obtidas, não é? E depois para a Judicial. Portanto, feita esta distinção logo no início e um pequeno tronco comum, depois cada um vai para as suas áreas de atuação, e quando são colocados nos tribunais, parece-nos a nós que pode, efetivamente, existir aqui alguma fragilidade na articulação. Portanto, gostaríamos de vos ouvir sobre esta matéria. Segunda e última, a seleção dos formadores nos tribunais para acompanharem os auditores. Será que, de facto, o processo de recrutamento destes formadores, se é que existe, se é por escolha, se mostra o mais adequado? Parece-nos que, em alguns casos, e desculpem a franqueza do que vos vou agora transmitir, aqueles que são muito bons, efetivamente, acabam por não ter a disponibilidade mental para ministrarem este acompanhamento, e aqueles que efetivamente acabam por não ter tanta disponibilidade para proferir decisões, acabam por estar a acompanhar. Estamos aqui a partilhar fragilidades, mas efetivamente é por um bem maior. E, portanto, gostaríamos de vos ouvir também sobre este tema e, nomeadamente, sobre estas 2 questões que agora aqui vos coloquei. Desejando que amanhã a eleição venha a acontecer e, consequentemente, e vai acontecer se Deus quiser, as maiores felicitações para os cargos que irão desempenhar, porque de antemão sabemos que o Centro de Estudos Judiciários ganhará e estará devidamente secundado com a vossa presença. Muito obrigada. Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, e aos meus colegas. Boa tarde, sim, depois desta manhã também em audições. Queria começar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por agradecer o facto de terem aceitado um convite de enorme responsabilidade e, desde já, desejar que tudo corra pelo melhor amanhã e que sejam eleitos. E que façam aquilo que sei que vão fazer, um excelente trabalho. Os vossos currículos, de facto, falam por si próprios, e de tal maneira falam por si próprios que pedia apenas que nos ajudassem a refletir sobre coisas muito recorrentes quando, por exemplo, nos reunimos com o Sindicato do Ministério Público ou o Sindicato dos Magistrados Judiciais, que tem a ver no caso, qual é a vossa percepção do que poderá ser feito relativamente à atratividade, quando olhamos para as vagas que são abertas, quer pessoas que querem ir para o Ministério Público, quer pessoas que querem ir para a carreira judicial. Se não há também aqui uma questão de desigualdade no acesso, quando pensamos, por exemplo, nos custos associados, quer no que se paga por frequentar os cursos, quer na questão da habitação, quer no facto de ainda estar no âmbito da cogitação a possibilidade de abrir um outro núcleo do SES, se concordam com isso, se acham que seria importante abrir um núcleo pelo menos no Porto, por exemplo. A questão da especialização, a Sra. Doutora estava a dizer que muitas pessoas pensam na economia como algo frio e não dirigido para o bem-estar. Não é o meu caso, talvez por ter amigos que dão aulas precisamente de economia do bem-estar. A questão da especialização, se não sentem que os operacionais, por exemplo, os juízes e também os magistrados do Ministério Público, sentem cada vez mais falta de ajuda no sentido de podem estar a operar no âmbito do direito penal, mas nós hoje sabemos que a especialização é tão grande, tão grande, tão grande, que por vezes para trabalhar numa determinada área de direito penal tem de saber muito de direito do ambiente, por exemplo,
porque já se atingiu um grau de especialização tal, é tão técnico, é tão pormenorizado, que de facto as áreas intercruzam-se muito, e pelo menos eu venho sentindo, à medida que falo com quem está desse lado, que é muito difícil ser-se formado ab início e ir-se formando ao longo da vida, ou pelo menos ter ajuda enquanto se trabalha, porque não se pode dizer apenas eu percebo direito penal ou eu percebo de direito do ambiente, porque muitas vezes as áreas entrecruzam-se. E, portanto, no fundo, eram estas reflexões muito curtas que eu queria deixar, mas que me parecem essenciais, porque quando se olha para o número de vagas que são abertas e para o número de vagas que são preenchidas, quer para a carreira do Ministério Público, quer para de magistrados judiciais, percebemos que há um problema, e quando vemos a complexidade enorme das decisões que têm de ser tomadas, também vemos que há certamente fatores a serem melhorados. De resto, desejar-vos todas as felicidades, que também serão as nossas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rodrigo Taxa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os meus colegas deputados e cumprimentar, naturalmente, de forma especial, os senhores candidatos que hoje aqui connosco se encontram, fazendo votos genuínos de sucesso e de felicidade, que tudo corra bem amanhã e no decorrer das vossas funções. Perdão. Algumas questões que eu tinha pensado colocar, os meus colegas, de alguma forma, já foram deixando, mas gostaria de questionar a vossa sensibilidade, nomeadamente sobre duas matérias concretas. A primeira, nomeadamente dirigindo-me ao artigo 98, número 5, da lei que regula o ingresso nas magistraturas e que prevê a competência do Conselho em matéria de inovação e qualidade da formação dos magistrados, seja a inicial ou seja a contínua. Sabemos nós que o direito está em constante evolução, não é uma área estanque do conhecimento nem da sociedade, está, aliás, sensível às suas constantes mudanças, e também por isso gostaria de vos perguntar se entendem que algo deve ser mudado no currículo da formação inicial e subsequente. Designadamente, se entendem que há alguma matéria que deva ser aditada à formação dos juízes da jurisdição administrativa e fiscal. A exemplo, a pergunta não posso dizer que seja propriamente muito inocente, na medida em que, em anteriores audições, foi precisamente esta a jurisdição que alguns candidatos entenderam transmitir que necessitava de alguma atualização, mas que creio que é pertinente a ela juntar outras necessidades atuais e que creio evoluirão continuamente daqui para o futuro, como, por exemplo, formação mais própria em outras latitudes jurídicas, designadamente em matéria de asilo, migração, direitos humanos e proteção dos menores, tudo em razão dos movimentos migratórios que têm marcado o primeiro quartel deste século. Por fim, uma segunda questão, ou se preferirem, pedir-vos a vossa participação num debate sobre esta matéria, aqui hoje connosco, que tem que ver com o trabalho de um juiz. Ora, todos nós temos a noção que o trabalho de um juiz compreende o despacho de expediente. E o despacho de expediente, por sua vez, compreende também uma grande ocupação no dia-a-dia laboral do juiz. Ora, o que gostaria de vos questionar, gostaria de vos ouvir sobre esta matéria, é se partilham do nosso entendimento, ou não, de que é uma prioridade absoluta a contratação de assessores para os tribunais, a fim de poderem libertar os senhores juízes para a tarefa de julgar, tarefa essa que nos parece, de certa forma, hoje prejudicada exatamente pelo aquilo que já disse antes, nomeadamente o tempo em que o despacho de expediente muitas vezes os coloca. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu passaria agora a palavra aos seus candidatos para responderem a estas questões que foram levantadas, se calhar obedecendo à mesma ordem, porque fizeram a apresentação, que foi um bocado arbitrária, mas era a que estava aqui no
indicada e, portanto, passaria a palavra a cada um, desde já, ao Sr. Professor Licínio Martins para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas palavras das excelentíssimas deputadas e dos excelentíssimos deputados e também, evidentemente, muito obrigado pelas questões colocadas, que, aliás, são obviamente oportunas e incisivas e que algumas delas, lamento dizer, não posso contribuir de forma decisiva para a resolução delas, porque inclusivamente necessitariam, ou se não de intervenção legislativa, creio que ela já existe, mas sobretudo de medidas de políticas governamentais. De qualquer modo, quanto às primeiras questões, rapidamente, isso é um desafio claro para o Centro de Estudos Judiciários, a senhora deputada, fazer a reformulação ao nível da formação indiscutível, não apenas em novas áreas, mas nas áreas clássicas. Isso pode ser um contributo modesto que eu venha a dar. Eu já tentei isto há algum tempo, por razões de ligação académica e, evidentemente, também institucional ao SES, e essa é uma área estratégica que creio que o Centro de Estudos Judiciários terá necessariamente de, se não reformular, pelo menos atualizar de forma, diria eu, até emergencial. Outro aspecto que está a ficar extraordinariamente crítico é, de facto, o que foi dito também pelas excelentíssimas deputadas, a atratividade. É hoje um caso simultaneamente surpreendente e que devia ser merecedor de algum estudo. Por que razão tem descido de forma tão aprofundada a atratividade e, designadamente, e eu sei isso bem, pela qualidade que tem vindo a diminuir nas provas do Centro de Estudos Judiciários. Os excelentes alunos, não, pode haver um ou outro que o Centro de Estudos Judiciários, de facto, efetivamente, lhe interesse, independentemente da proveniência, seja da Faculdade de Direito de Coimbra, ou do Porto, ou Braga, ou Lisboa, ou Católica. E esse, digamos, é um problema que se está a tornar estrutural e, portanto, vai ter que haver aí medidas. Claro que elas já foram adotadas, designadamente pelos Conselhos Superiores da Magistratura, em articulação com as faculdades, incluindo pelas próprias relações que visitaram, e eu sei que visitaram as diversas faculdades. É uma preocupação latente e eu estive, e ainda estou, como membro do Conselho Superior da Magistratura e, portanto, tenho o conhecimento perfeito disso, algo que tem surpreendido os membros, enfim, mais posicionados da carreira da magistratura, incluindo, evidentemente, os presidentes dos respectivos conselhos, mas é uma questão que vai ter que ser enfrentada e acho que, em primeiro lugar, pelo Centro de Estudos Judiciários. Depois, a especialização. Há coisas que não se resolvem de todo com a especialização. Tem que haver uma articulação, mas agora eu nem me devia pronunciar sobre isto, porque estas já são medidas, digamos, de gestão, digamos, governamental ou dos próprios conselhos. Na área do ambiente e do urbanismo, tem que haver articulação entre o magistrado do Ministério Público, que está no Tribunal Administrativo, e o magistrado do Ministério Público, que está nos Tribunais Judiciais, necessariamente. E os saberes de ambos serem convocados para apurar não só apenas as maleitas civis e administrativas, mas também, inclusivamente, as penais. E, portanto, alguma das coisas que requerem
provavelmente muita especialização de saber, poderão ser colmatadas ou resolvidas através da articulação de magistraturas. E aí passa, essencialmente, pelo coordenador da comarca ao nível da área da magistratura do Ministério Público e pelo presidente da comarca dos tribunais judiciais. E, portanto, medidas que podem ser adotadas no contexto, digamos, também da coordenação desses membros. Ao nível da formação, é surpreendente. Ainda hoje saiu um estudo realizado por uma instituição universitária que só 21% dos médicos sabem lidar com a tecnologia digital nos hospitais públicos. E, portanto, estar a falar em inteligência artificial, que o problema se vai pôr, evidentemente, nos tribunais, isso é inevitável, mas no universo da saúde já há estudo, no universo da justiça não há. Ela vai ter que ser feita e o SES vai ter que ser formulado também por esta via e a introdução de novas áreas e novos saberes. É inevitável essa necessidade. E claro, obviamente, há outras que não passam pelo SES, mas têm que passar por outros ambientes, os funcionários judiciais, também neste contexto. É claro que atribuo toda a razão ao excelentíssimo Sr. Deputado do Chega, eu defendo isso há muito tempo também, portanto, estou plenamente de acordo consigo que a tarefa do juiz deve centrar naquilo que é a sua dimensão nuclear. Contudo, há aí aspectos que não passam e ultrapassam tudo para além do Centro de Estudos Judiciários. Primeiro, há códigos processuais absolutamente burocráticos, e aquele que eu tenho a obrigação de conhecer melhor é o Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Eu espero que a comissão que foi designada pelo anterior Governo continue para reformular esse código, e isso é do ponto de vista processual, mas são medidas, evidentemente, de política governamental que têm que ser adotadas. Depois, as outras necessitam de ser, evidentemente, implementadas, porque elas já têm base legal, que é a criação de auxiliares, e aí sim podem ser extraordinariamente úteis. Eu defendo também a especialização ao nível dos magistrados em determinadas áreas. É impossível a regulação económica, um magistrado que está num tribunal a resolver casos normais ser introduzido na área e colocado na área da regulação económica, onde são temas absolutamente especializados e de um saber altamente especializado e exigente. É impossível isso sem a formação, onde ela tem que ser dada, obviamente, no Centro de Estudos Judiciários. E, portanto, na área, digamos, isso o Centro de Estudos Judiciários já fez. Agradeço-lhe que já está com 2 minutos e meio a mais do tempo. Certo, e financeira, termino já. Depois, não vou falar da minha, no sentido mais, digamos, académico, jurisdição, porque estava o Sr. Deputado aqui a tarde toda e, obviamente, a Sra. Presidenta, e com razão já me chamou a atenção. Muito obrigado pela vossa atenção e pelas questões e pela tolerância. Sr. Professor. Pronto. Muito obrigado. Eu concordo em grande parte com aquilo que foi dito pelo professor Licínio, por isso acompanho em muito daquilo que foi dito relativamente à articulação da formação inicial nos tribunais e às competências dos formadores nos tribunais. Eu creio que isso está relacionado com aquilo que também já referi, aquele difícil equilíbrio entre, por um lado, nós assegurarmos que os magistrados judiciais e do Ministério Público têm uma sólida base de conhecimentos naquilo que é o núcleo central, naquilo que deve ser o núcleo central dos seus conhecimentos, o processo civil e o processo penal, e depois todos os conhecimentos especializados também, que também já foram referidos, que depois acabam por ter de ser adquiridos. E aí, de facto, o SES acaba por ser, muitas vezes, culpado de um jogo de equilíbrio que, ou seja, se eles focarem demasiado no núcleo essencial, nós dizemos que eles não estão a focar suficientemente na especialização. Se eles focam muito na especialização, falta depois conhecimentos de base do núcleo central. É um equilíbrio complicado de ser feito e cá estaremos para trabalhar junto do plano anual relativamente a isso, a esse equilíbrio. Há uns anos em que entra o ambiente, outras vezes sai o ambiente, enfim, já participei nesse debate no âmbito do Conselho Pedagógico.
No âmbito quer do Conselho Pedagógico, quer das minhas funções enquanto também júri dos concursos, de facto, uma questão que tem vindo a preocupar muito o SES e nós também, enquanto membros do júri, é a atratividade. Concordo com a senhora deputada quanto à questão da desigualdade de acesso. Todos nós sabemos que há um problema em Lisboa neste momento relativamente à habitação. Não subiu o montante que é atribuído aos auditores e eles têm que arranjar a maneira de viver em Lisboa enquanto fazem a formação. A localização do SES, se calhar no centro de Lisboa, junto ao Castelo de São Jorge, honestamente, se calhar também não é ideal. Também se podia pensar nisso. E isso são coisas que, de facto, podiam ser pensadas no âmbito de uma revisão da lei do SES, que estará a ser preparada, ou que estava a ser preparada no anterior governo, pelo menos. Foi anunciado, de facto, um núcleo no norte litoral, se não me engano, Vila do Conde, exatamente. Esse tinha a vantagem de, dizia o diretor do SES no outro dia, que a maior parte dos candidatos vem dessa zona. E havia a grande vantagem de descentralização. Descentralizar é sempre um objetivo num país tão centralizado como Portugal. No entanto, preocupa-me exatamente esta questão de, se nós já estamos a lidar com tantos equilíbrios e com assegurar a criação de um espírito-corpo, de uma coletividade de pensamento e de conhecimentos relativamente quer a magistrados judiciais, quer do Ministério Público, quer em relação aos vários cursos, se a dispersão territorial ajudará ou se complexifica isso. Confesso que tenho essa dúvida, mas é claro que uma solução seria todo o SES ir para a Vila do Conde. Ia toda a gente para a Vila do Conde. Pronto, isso era uma outra solução e isso ajudava na descentralização. Não sei se seria a melhor solução, enfim. Eu acho que é sempre possível avançar na especialização dos programas e avançar nos programas. O SES tem feito muito esse trabalho. É claro que aumentarmos o número de disciplinas que são lecionadas ou o número de matérias que são lecionadas vem à custa de diminuir outras disciplinas e outras matérias e, por isso, ainda assim, é um equilíbrio que tem que ser feito, mas concordo que temos que nos ir adaptando aos desafios do tempo em que vivemos e, nesse sentido, apostar quer na questão das migrações, quer na questão da proteção das minorias étnicas, quer na questão da proteção do ambiente, na formação, não só do staff, mas também dos juízes comuns. Acho que é o caminho onde seguir, tal como quer a questão da atratividade, quer a questão da atividade do juiz. Eu creio que se deve pensar na dignificação da atividade do juiz e na garantia da independência da atividade do juiz e também na assegurar os meios para o Ministério Público que atue com plena autonomia ou com toda a autonomia possível. E nesse contexto há uma dimensão de estatutária que nos ultrapassa neste contexto, mas é verdade que a tal revisão da lei do SES, quer em relação ao modelo de recrutamento, quer em relação aos incentivos aos auditores, uma mudança relativamente ao recrutamento, também quanto ao equilíbrio entre a via profissional e a via académica, talvez uma nova maneira de recrutamento, mas também os incentivos aos auditores, acho que podia ajudar a tornar a carreira mais atrativa. Muito obrigado. Muito obrigada. Estava então a palavra à sua professora Susana Videira. Muito obrigada, Sra. Presidente. De forma muito concisa, até porque muito já foi dito, é naturalmente a virtualidade de falar em terceiro lugar. Relativamente às questões que a Sra. Deputada Paula Margaride colocou, absolutamente de acordo, tem que ser feita uma articulação muito firme entre aquele que é o momento de formação inicial no SES e aquele que ocorre nos tribunais. Até porque, se essa articulação deve ser feita no contexto das próprias formações dentro do Centro de Estudos Judiciários, porventura também não podemos desconsiderar a articulação que é necessário realizar também no contexto das próprias faculdades de Direito, para evitar até a reprodução de conteúdos. Cada vez mais, a formação também deve estar orientada para as necessidades de uma justiça em constante mudança e, portanto, a vocação da formação para as magistraturas também não pode desconsiderar essa necessária ligação que deve ser feita antes, no momento formativo do direito. Ao mesmo tempo, relativamente à seleção de formadores, se mostra mais adequada. Porventura, a lei do SES poderia ser
também ela equacionada a este nível. Até porque ser-se formador acaba por ser quase um exercício de grande generosidade ou até ónus, que pode determinar até uma diminuição, mas é uma possibilidade daquilo que será o tempo de trabalho dos próprios formadores nos tribunais. E, portanto, que aliás é determinada pelo Conselho Superior da Magistratura a pedido do próprio magistrado e verificado determinados, magistrado formador no tribunal, verificados determinados circunstancialismos. E, portanto, poderá ser por isso também menos atrativo para aquele que vai emprestar o seu conhecimento, a sua experiência, o seu acompanhamento, quando tem que lidar, nomeadamente, com tribunais e com a pressão dos seus próprios processos. E, portanto, naturalmente, todo este campo merece ser repensado. O que é que a minha experiência de tantos anos na Justiça me diz? É que estas reformas devem ser maduramente pensadas e devem ser objeto de uma criteriosa avaliação de impacto normativo, envolvendo todos, nomeadamente os operadores judiciários e até o contexto académico, as universidades. Deixem-me dizer que esta temática das profissões jurídicas tem envolvido especialmente a Faculdade de Direito e eu próprio tenho dedicado, juntamente com o antigo diretor do SES, o professor Pedro Barbas Homem, grande parte da nossa atenção académica precisamente ao futuro e ao presente das profissões jurídicas, procurando nomeadamente também essa articulação entre a academia e a formação. Relativamente às questões que a professora Isabel Moreira, a senhora deputada, colocou, também absolutamente de acordo relativamente às dificuldades que são hoje aquelas que estão associadas à atratividade das magistraturas, mas isso nota-se nos bancos das escolas. Eu faço sempre este exercício todos os anos. Eu tenho a possibilidade de assegurar uma regência ao primeiro ano de Direito na Faculdade de Direito, em que tenho cerca de 200 alunos inscritos num anfiteatro. E coloco sempre a questão como coloco há 28 anos. Que profissão é que eles procuram seguir dentre aquelas que são estruturalmente as da área da justiça? E tenho assistido a essa inversão de tendências. Outrora, muitos entendiam que a magistratura, particularmente a magistratura judicial, era-lhes atrativa. Hoje, se tenho 2, 3 alunos que colocam o dedo no ar na primeira aula, é muito. E isto mede-se com aquele aspecto que há pouco salientava, não me querendo alongar, e que tem que ver com a confiança nas instituições, a comunicação, a proximidade ao cidadão, que mede outras circunstâncias, também elas são interessantes de ponderar, e de que hoje não falámos aqui, como, por exemplo, a simplificação e a adequação da própria linguagem jurídica. Avançando, nomeadamente, para as questões que têm que ver com a especialização e também a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Rodrigo Castro do Chega, taxa, peço desculpa. Completamente de acordo. Tenho defendido também esse reforço, não só de especialização, mas também de apoio especializado nos tribunais. E o Sr. Deputado deu essa nota com grande cuidado. Particularmente, os tribunais administrativos e fiscais são carecedores de uma atenção especial. Não só a este nível, mas também noutras vertentes que hoje nos levariam longe e já não temos tempo para. Quanto à inovação e qualidade, absolutamente. Nós hoje vivemos num tempo de mudança abrupta. A inteligência artificial, de facto, poderá ser um aliado, mas é também um grande desafio. E os magistrados têm que estar preparados, de facto, para esta mudança tão rápida e, naturalmente, se tivermos a vossa confiança, tudo faremos, eu particularmente tudo farei, para que no âmbito do Conselho Pedagógico possamos corresponder a estes enormes desafios a que o sistema de justiça e, particularmente, o sistema judicial está convocado. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Não é habitual os suplentes responderem, mas se quiser alguma coisa a acrescentar e se quiser responder, está à vontade para o fazer. Está bem. Está à vontade. Muito rápidas. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada a todos os deputados que nos colocaram questões. Eu, não só por não ser costumeiro, mas também porque já venho em quarto lugar, não vou tirar muito tempo. Queria só dar 2 notas relativamente a 2 aspectos específicos. Relativamente à questão da atratividade, eu penso e vou aí também buscar a experiência que a professora Susana Videira já referiu, a nossa experiência enquanto docentes da Faculdade de Direito, e de facto a minha percepção é exatamente a mesma. O que é que eu vou retirando também depois de conversas que vou desenvolvendo com os alunos para perceber para onde é que vão as inclinações deles e o que é que isso explica, não é? É fundamental hoje em dia para as pessoas para os estudantes e para as pessoas que depois procuram os seus primeiros trabalhos, verem neles uma perspectiva de conciliação de vida pessoal com vida profissional.
o espírito, algum espírito que existia há umas décadas atrás de o trabalho é um dever que se encara e que implica muitas vezes comprometer e prejudicar a vida pessoal, hoje em dia já não se pensa muito assim e, portanto, abdicar da perspectiva de uma vida pessoal e da perspectiva de... E eu falo de vida pessoal, não é só dos momentos de paragem e de lazer, é também de momentos que permitam a cada um permanecer interessado e conhecedor daquilo que se vai mexendo e que se vai alterando numa sociedade. E, às vezes, o trabalho consome tanto tempo que isso se torna impossível. E, portanto... abraçar uma atividade que à partida se pensa e se perspectiva que vai retirar todo esse tempo, penso eu que é uma das grandes razões que explicam o facto de haver cada vez menos pessoas interessadas nesta atividade. Depois, relativamente, também uma nota muito rápida, só a propósito da especialização dos tribunais, da jurisdição administrativa e fiscal, só porquê? Porque eu sou árbitra do CAD, do Centro de Arbitragem Administrativa, há já vários anos também, sobretudo da vertente tributária. E o que noto lá é que, enfim, obviamente não estou a dizer que se vá mimetizar. Aquilo que gostaria de transmitir apenas é que no CAD são árbitros, nomeadamente advogados, docentes, outras pessoas, portanto não é preciso ser-se magistrado, e isso significa que muitas vezes há um conhecimento da realidade que é trazido pelo desempenho de outras funções. Um juiz não vai fazer isso, mas isto só reforça a necessidade de os magistrados terem tempo durante o normal exercício da sua função para se atualizarem, para participarem de conferências, para participarem de fóruns internacionais, onde possam ir buscar a ligação à realidade que muitas vezes depois, por desempenho da função, se vai perdendo. Além de que a questão dos meios é absolutamente essencial. E no CAD temos a possibilidade de produzir decisões em tempo rápido e saber como isso impacta a vida das pessoas em matérias fiscais, são fundamentais, porque geralmente o contribuinte paga e depois é que tem a possibilidade de discutir quem é que tem razão, e, portanto, a questão dos meios é inultrapassável. Muito obrigada. Muito obrigada. Aproveito para agradecer a vossa disponibilidade e os contributos e os esclarecimentos que aqui prestaram, fazendo votos que terão de certeza, façam um bom trabalho, façam alguma transformação que é urgente nas carreiras da magistratura, pela percepção negativa, digamos, que o cidadão comum tem sobre a magistratura, que é uma nobre profissão, e pela visão que também tem um bocadinho de serem avessos à mudança, de não ser uma profissão com alguma modernidade, de ter uma linguagem complicada, de ser uma coisa um bocado antiga, um bocado... Pronto. E eu faço votos que consigam fazer, de facto, alguma mudança nas magistraturas, perceber o que é que podem fazer por isso. É evidente que a atratividade, na minha opinião, tem muitíssimo a ver com a incapacidade das pessoas de sobreviverem em Lisboa para fazerem o curso. Não tem tanto a ver com a vontade de o fazer, com a disposição que têm, a vontade que têm de ser magistrados, que reconheço e conheço muitos que o têm, mas que, ponderado o valor que recebem e o valor que têm que gastar em Lisboa, optam por desistir porque é incomportável. E, portanto, isso é uma questão mais social, com outras matérias encruzilhadas aí, que não é só o Centro de Estudos Judiciários, que uma marinha mágica conseguirá resolver com toda a certeza, mas, contudo, se terão a considerar abertos a fazer alguma coisa e pautem pela simplificação da linguagem, porque essa é a principal arma para estarem mais próximos do cidadão e mudar um bocadinho as percepções que o cidadão tem da magistratura, fazendo votos que com os vossos currículos e com as vossas competências vão conseguir, e com a vossa vontade e com o empenho que aqui demonstraram para fazer alguma coisa no SES. Faço votos, façam um bom trabalho e agradeço-vos mais uma vez. Muito obrigada. Agora, como já estão os próximos, mas 5 minutos para
de intervalinho, só para também mudarmos aqui as águas.